pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao segundo episódio do Desenrola SMS. Estamos aqui, Yuri Machado e eu, Daisy Sprenger, para conversar um pouquinho com vocês sobre mais um assunto bem relevante na área de segurança do trabalho. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês um assunto que ele é interessante não só para os profissionais da área de segurança do trabalho, né, que essa ideia nossa aqui é fazer uma abrangência aí para mais de uma área, né, porque a nossa área ela acaba se interligando com outras áreas, né, ela acaba sendo bem permeando por várias áreas. E a gente tem, então, um assunto aqui que é importante para o pessoal da área de SMS, né, que é a área que a gente está trabalhando aqui, mas também para gestores e empresários. Eu acho que isso é um ponto-chave, que é a questão de como a gente pode reduzir os custos de uma empresa, né, através da gestão de segurança do trabalho. Então, muitas vezes a gente pensa que a gestão de segurança do trabalho ela é algo que é um custo, né? Então eu preciso investir, preciso comprar EPI, eu preciso fazer programa, mas esse custo, né, o que ele pode trazer de retorno? Porque, na verdade, é um investimento. Né? Um investimento que ali na frente pode ser o diferencial para a gente conseguir cortar, né, esses custos que podem ser pesados aí para os empresários. Isso aí, para falar, né, então, sobre esse tema aí tão importante, nós temos aqui a Priscila Agassiz, formada em Direito, advogada, com MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, Direito do Trabalho com ênfase em Recursos Humanos e Contabilidade, Gestão de Negócios e Docência do Ensino Superior, especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário e aluna ouvinte em Mestrado de Direito Comparado. Parece um tratado isso aí, né? Parece um currículo. É um tratado, gente. Ela é mãe da Ana Luísa, de 16 anos, e gosta de viajar, escutar música e ama um café. Bem-vinda, Priscila, aqui com a gente. Obrigada pelo convite. E juntamente a Priscila nós temos a Adriana Siebenberg, formada em Direito, advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e pós-graduada em Direito e Processo Penal. Mãe do Gabi, também, né, de 6 anos, ama ficar com a família, praia e curtir com os amigos. Bem-vinda, Adri. Obrigada e muito obrigada pelo convite. Um prazer estar essa noite aí com vocês. Nada melhor do que duas especialistas no assunto, né, para falar sobre isso, que é algo tão relevante, assim. Eu lembro que quando eu entrei, né, na área de segurança, assim, quando eu comecei no meu primeiro emprego, era uma insegurança muito grande, assim, que eu tinha, saber como convencer, né, digamos assim, os líderes, os gestores a fazer determinados investimentos, porque muita coisa parece custo, né, na área de segurança. Mas hoje eu acho que a gente vai ver que, na verdade, esse investimento é bem baratinho, perto de todos os custos que a gente pode ter, né? Aí com, enfim, todos esses itens que nós vamos falar. Não vou dar spoiler aqui ainda. Na verdade, nós, né, que atuamos com a parte de segurança do trabalho, então já atuei então na integração entre setores, né, na parte de recursos humanos, na área jurídica trabalhista, então, e a gente vê, né, nesse espaço que a gestão de segurança do trabalho, ela permeia todas as esferas da organização, né? Ela está dentro da estrutura de gestão, muitas vezes até mesmo na tomada de decisão, de alteração de prédios, está em conformidade com as normas regulamentadoras. Então, a gestão, né, e a minha área, né, que é a jurídica, né, a gestão jurídica, ela permeia também, né, da mesma forma que a área, né, de segurança, todas as estruturas da empresa. Então, ela é uma área de suma importância, além de ter todas essas inter-relações. E muitas vezes é difícil para o gestor ver segurança, a não ser no técnico, né? Assim como ver a gestão jurídica fora do advogado. Então, quando a gente fala em segurança e gestão de segurança, a gente fala num termo muito mais amplo, muito mais abrangente, né? A gente está falando aqui de vidas, né? A gente está falando de saúde do trabalhador, a gente está falando também de perda de capacidade laborativa, a gente está falando de redução de horas de trabalho, a gente está falando de uma série de questões e não existe trabalho sem fator humano, né? Hoje a gente sabe que é essencial. Então, para o técnico em segurança, a gente, né, até usando um gancho do Volmar que falou, né, a gente vai do P ao P, né, do porteiro ao presidente. Achei excelente essa colocação dele. É verdade. Exato, e a gente vê que realmente a gente tem que dissociar a segurança só do técnico, né? Ele é
uma figura fundamental, mas ele tem que estar dentro da cultura da empresa, da cultura organizacional. Então, na parte de gestão, aqui nossas experiências, né, trazem bastante essa figura, né, de deslocar esse profissional da área que é o objeto, que é lá só preencher CAT, né? Olhar a NR, ver se o PPRA, agora da a EPI. PGR, Da EPI. Não, EPI, tinha uns colegas meus que diziam, o pessoal da segurança do trabalho só que faz é dar protetor auricular e cobrar o óculos dos caras. Passar aqui fiscalizando de vez em não, quando. vai nessa. Hoje eu acho que a gente vai ter a prova viva de que não é isso, né? Não é isso. Até porque muitos técnicos atuam sozinhos na empresa, né? Não tem uma equipe, enfim, e tudo mais. E às vezes o gestor acaba se apoiando no técnico para saber esse tipo de coisa, né? Às vezes o gestor realmente não tem conhecimento, assim, E nem... para ter maior segurança, ele Exatamente. recorre. E é ele que vai levar essa informação para o gestor, né? De que há coisas que a gente pode fazer, né? Para evitar esses custos, para reduzir esses custos e tudo mais, assim. Então, bem importante isso. Eu né? acho que a Pri tocou num ponto que a gente já falou também, que a gente vem falando, que é na questão... Essa palavrinha é uma palavrinha mágica pra gente, né, na área de segurança também. Gestão. Né? Gestão. Eu vejo muitos profissionais que são da área que eles têm aversão a número, a gestão. Né? Eles não conseguem... Não é que não conseguem, mas obviamente que todo mundo tem capacidade, enfim, de melhorar, de aprimorar, né? Enfim... Mas o pessoal começa a mexer muito com o número, daí entra em fator, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, que também a gente quer perguntar para vocês. Isso é um pânico nos alunos, quando a gente fala, por exemplo, né, que a Deise também trabalha como docência, assim como eu. Quando a gente fala lá em FAP, SAT, não sei o quê, e eles colocam tudo errado. Depois... você não quer saber. Troca tudo a sigla. Troca tudo a sigla, né? FEP, 7 e vira um banzel o troço. Mas ZEP. Mas eu acho que essa palavrinha para mim é a chave, né? Porque não adianta, a gente não faz gestão de nada se não tiver número, não existe. A gente falou isso também, né? Provavelmente vocês vão ver a gente repetindo, né? Não existe fazer gestão sem números. Sem indicadores, sem indicador, né? Sem saber sem como. número, o que a gente não mensura, a gente não gere. Então, e aqui também eu acho que a gente até tinha, né, conversado algumas coisas com as meninas antes, que a gente achava que era interessante elas trazer, que é valores, né? Eu acho que isso, a Deise também fez um gancho legal aqui. Às vezes eu tinha dificuldade de como argumentar. Eu acho que nada melhor do que número, né, para mostrar nessa hora o que a gente pode ter de impacto, né? A questão de persuadir, né, é muito difícil, né? A Adri aqui sabe bastante a questão dos números, né? E é que a questão preventiva, ela é primordial dentro da organização, mas a gente sabe que o técnico em segurança do trabalho, ele atua, ele é funcionário, ele é um trabalhador como todos os outros, ele tem que cuidar da integridade física dele, de todos os outros, mas por vezes ele também é o gestor daquela área. Sem e dúvida. ele também tem que persuadir, né, na alta gestão para que aquilo seja uma norma implementada. Então ele está no meio dos mundos, né? Sim. Eu geralmente uso dizendo que ele é uma esponja, ele tem que absorver o impacto da alta gestão e também a pressão dos funcionários, né? Porque ele tá ali no meio tendo que prestar contas e conseguir justificar o porquê que aquele custo, né? Aquela despesa se torna um investimento. Um adendo, né? Quando a gente fala aqui, pessoal, em tech segurança do trabalho, a gente tá falando dos profissionais de um modo geral, né? Do engenheiro. Porque os engenheiros de segurança também, né? Que assim como a Deise também a gente já tive nos dois papéis, né? Tanto de técnico quanto de engenheiro. E essa esponja que a Pri falou ali, imagina, aí tu tens, né, o pessoal operacional, tu tem o pessoal, os gestores, e às vezes tu tem a tua equipe, que, né, que enfim, te pressiona para algumas mudanças, que te pressiona para, e com razão muitas vezes, né, normalmente tem razão, e então a gente toma uma pancada, né, falo aqui pros pessoal que são os engenheiros de segurança, que daí toma uma pancada do operacional, toma uma pancada da equipe, toma uma pancada de cima. Então, quando a gente fala, é de um modo geral. Sem a gestão desses números, assim, a gente tem como argumentar indiferente, né? Qual a posição no SESMIT ali que ocupa, mas vive essa questão da esponja. Achei bem legal essa analogia da esponja, né? Porque mais ou menos assim como a gente se sente, né? Pressionado ali e tendo que mostrar esse resultado para conseguir algum retorno, né? Sim, reiterando assim o que a Priscila falou, né? E uma reflexão, é um tema de extrema importância essa questão da redução, né? Como reduzir custos através da gestão, né, da segurança do trabalho. Hoje nós fizemos a gestão jurídica empresarial, que é dar esse amparo jurídico, né, esse amparo técnico, né, na tomada de decisões para os gestores das organizações.
E Perfeito. nesse sentido, não tinha como não trabalharmos com a questão da segurança do trabalho. É muito importante. Nós advogamos há mais de 10 anos, né, no âmbito público e no privado, né, e nós vimos o quanto as empresas precisam da questão preventiva, né, atuar de forma preventiva para reduzir os custos na segurança do trabalho. Então, nós mostramos, quando nós trabalhamos para as empresas, nós mostramos com números, que é o impacto, né, que gera maior, Sim, né, sim. assim, Sim, porque essa prevenção, se não feita, vai gerar números muito mais expressivos, né? Daqui a pouquinho acho que a gente vai ter alguns exemplos, assim, acho que antes da gente até entrar mais diretamente nisso, assim, queria que vocês comentassem um pouco, assim, quais que são esses indicadores aí que a gente tem, quais são as taxas, os encargos que normalmente as empresas pagam, né, arcam hoje, e que a gente poderia trabalhar essa redução. o que a gente aplica, o que a gente acredita, né? O nosso trabalho, que a redução dos custos, na prática, ela pode ser feita através da prevenção, né? E nós já mostramos, aplicamos, né? E conseguimos provar que a prevenção, efetivamente, ela pode custar menos de 0,1 do valor de uma condenação judicial. Olha aí. Então, a gente pode trazer, né? A gente traz os casos mais impactantes aqui, né? E Esses são casos que vocês trabalharam, no caso. concretos, isso. Legal, Olha legal. aí, Esses legal. exemplos reais, assim, são legais, né? Pra gente poder até passar pro pessoal que não tem nem noção de valores, o que custa, quanto é que é. Com certeza. E a gente pode citar com exemplo aqui uma ação que o trabalhador ganha 50 mil reais, né, de dano moral por contaminação de descarte inadequado de resíduos. E o investimento para o empregador seria de R$ 843 se tivesse um local apropriado para o descarte. Nossa, é inacreditável, né? Então, em número, nem botamos em percentual para o impacto ser maior, não, né? mas é impactante mesmo. Sim. Sim, o gestor que olha um número desses toma a decisão com muita facilidade, né? Sai muito mais barato investir agora, né? Mas não, ok, eu concordo. O problema é chegar essa informação até lá, porque né? normalmente o que a gente tem no dia a dia é tu chegar com que tu tem um custo de R$800, R$850, né, para um local de depósito. E eu acho que isso é uma das falhas que a gente vê muitas vezes do empregador, qual é o teu orçamento para segurança do trabalho no ano? Sim. Né? Não se tem. Se apaga incêndio, literalmente. Aí, claro, quando tu tem um orçamento de 0, tu já tá no menos 20. E aí tu pede R$800 e o pessoal... Mas, parece assim, muito, né? Parece muito, mas trabalhar de forma prévia, né? Trabalhar com esse tipo de informação, assim, de montar um orçamento, separar, né? Mas uma questão que ele vai pagar igual é o fator acidentário de prevenção, que é o que a gente isso. fala, que é o FAP, né? FAP, gravem FAP, bem essa sigla. Fator acidentário de prevenção. Então, esse FAP, ele pode bonificar, né? A gente nunca acredita que fala em tributação, mas tu ganha um bônus. Porque existe o RAT, né? Nunca bônus, de graça. bônus do governo, palhaço. sim, mas tem. Ah, que palhaçada, não, tava me enganando, não, é verdade. Mas o que né, quando eu sou docente também, eu venho para a sala de aula e falo para eles assim, ó, isso aqui é a carta bônus de vocês quando vocês forem, né, fazer a parte da convicção lá, né? Porque eu falo assim, eu já tive também no lugar de vocês e essa parte de persuasão, a gente sabe quanto. Eu pensei, mas vocês não podem dizer agora que vocês não sabem justificar. Porque o FAP, né, que é o fator acidentário de prevenção, né, e a gente vai falar várias vezes a sigla e vamos falar o que é, porque às vezes a gente fica, o que é RAT, FAP? Ele é um multiplicador, né? Ele vai de 0,5, que é 0,5%, né, até 2%. E ele é um indicador Mas ele vai 0,5 a 2 em cima do quê? Em cima ele é multiplicado pelo RAT, agora que eu vou explicar, que ele é o risco de acidente de trabalho. O RAT é uma classificação... ele faz o cruzamento, né? Exato. O RAT é o risco de acidente de trabalho, né? A organização, ela é classificada lá na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, né? E lá vai dizer qual é a atividade preponderante da empresa e qual é o risco. Ela pode ir de 1 até 3%, e agora parece que tem incidência do 4%, dependendo do risco da organização. Então, esse já é um que ela vai pagar, dependendo do risco da atividade desenvolvida. O RAT, ele é inerente à atividade econômica que a empresa executa, no caso. Isso, e o FAP é a bonificação de acordo com as condições de trabalho. Que com daí o comportamento da empresa, digamos assim. Com a cultura organizacional da empresa e, como eu sempre digo, né, bons profissionais agregam a empresa. Então, eles também reduzem, porque se ele tiver uma política efetiva de investigação de acidente, de acompanhamento, né,
de segurança, ele pode reduzir, porque se multiplicar, né? Se tu tiver lá uma empresa que tem 1 milhão de folha de pagamento, vamos botar um exemplo assim, que hoje em dia não é uma folha muito alta. Empresas de médio porte já têm uma folha de pagamento, e a gente sabe que 80% do custo da empresa é folha de pagamento. Então, uma empresa lá que tem 1 milhão de folha de pagamento, se ela tiver o grau de risco 2 e ela tiver um FAP muito baixo, ela vai multiplicar por meio e vai reduzir para 1% a alíquota dela. Então, ela vai pagar lá R$10 mil por mês de FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Mas se ela não tiver uma política efetiva e ela for uma empresa que não gerenciar, ela vai ter lá 2% do FAP, ela vai multiplicar por 2 e ela vai ter 4%, e ela vai pagar R$40 mil. Uau. Então, a gente tem uma diferença de R$30 mil por mês, que multiplicado no ano com 13º vai dar R$390 mil. Mas a gente vê, né, que, cara, tem empresa ainda que não enxerga isso, né? Não, Tem empresa que... não. E é isso que a gente quer mostrar, porque, pensa, olha... É impactante, né? O problema pra mim, o cara se necessário. acidentou. 15 dias eu tenho responsabilidade de pagamento. O resto é com o INSS, não é nada comigo mais. Mas não enxerga tem, tudo isso não que tem por... enxerga. Fora a perda do HH daquele funcionário que não vai o ter. impacto sobre a marca, O impacto os sobre a marca, colegas, sobre a tudo. sociedade, a redução de produtividade, Gente, dependendo, e é né? os últimos 2 anos que contabiliza para o FAP. Então, também se tu tiver uma política não continuada, ela também não é efetiva. Funciona. Então, por isso que é o mesmo princípio que a gente chama no direito ambiental do poluidor pagador, né? Quem tem mais acidentes, mais paga. Quem mais polui, mais paga. Então, esse princípio até traz né, um prejuízo, porque se tu colocar 390 mil, né, nessa empresa fictícia aí que a gente está trabalhando, é 40% de uma folha de pagamento de um mês. E que ela tá deixando de investir em segurança. E muitas vezes o investimento não é nem um custo alto para a empresa, não são grandes, mas é uma prática, uma cultura, uma forma de investigar um acidente, de avaliar, de entender a causa, né? Às vezes a gente vai na consequência, e é o que a gente fala do diagnóstico, né? É tu olhar para a consequência e trabalhar na causa. Porque se tu não consegue fazer essa gestão, e por isso que a gente bate muito na questão da estratégia. A estratégia da empresa, ela tem que ver. E pior, né? Eu trabalhei com folha de pagamento, então, em administração de pessoal. É praticamente de desconhecimento quase 100%, quase total, dos gestores de que existe esse fator acidentário. Como existem organizações, inclusive, que são autuadas porque não alteram, porque todo ano ela contabiliza. E a severidade do acidente entra... isso que eu queria te perguntar. Como que a gente chega nesse valor aí? Como é que a gente chega nesse indicador de 0,5%, 1%? O que agrega aí? O que ele é feito? No FAP, né? Vamos deixar bem claro que é o FAP agora. Fator acidentário de prevenção. O que contabiliza? Então, todo ano, quando vai fazer a folha de pagamento, que a gente chama lá, tu tem que atualizar as bases de cálculo, né? Que é o salário mínimo, né? Todas as incidências da insalubridade, que é sobre o salário mínimo nacional. Então, o que acontece? É extraído, né, do site lá da Previdência, um relatório dizendo todos os acidentes, todos os afastamentos que obtiveram, né, durante os últimos 2 anos. E ele vai contabilizar lá o tempo, quanto tempo foi de afastamento, a severidade desse acidente, né, se foi óbito ou não, se foi um afastamento só previdenciário, e ele vai contabilizar e ele vai te dar um percentual de acordo com cada uma das naturezas, e ele vai te dizer lá, o teu FAP desse ano é 1,67%, porque tu teve todos esses 18 acidentes aqui, com uma periodicidade de acima de 5 dias, então, por isso, tu vai tributar maior, né? Dificilmente, até hoje, eu não vi nenhuma empresa que conseguiu reduzir o FAP. As demais, geralmente, é escalonado, porque ela vai se sobrepondo, né? 2 anos. Então, no primeiro ano, tu tem um número, no segundo, tu já tem mais que o primeiro, e tu vai somando, e aquele valor, né? E muitas vezes também a empresa não vê, porque vai subindo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. E quando tu pega os últimos 3 anos, tu vê que é absurdamente. Fora a questão da contestação do nexo de causalidade, né? O que é isso que ela tá falando? É quando a pessoa é afastada, né, por auxílio-doença, ela chega lá e o INSS enquadra como acidente. E a empresa nem o e-mail atualizado está lá na Receita. Ou seja, ela nem sabe que foi enquadrado assim. Não sabe. E daí ela recebeu, né, por essa notificação por e-mail, nunca olhou. E quando ela for olhar lá na tributação, vai dizer, como assim?
ele tem garantia de emprego, porque daí na carta de retorno dele vai dizer que é acidente de trabalho. E aí passou o prazo de contestar, que é essa contestação que a gente fala do nexo de causalidade, tu tem um prazo para te dizer, não é acidente. Isso aqui era um afastamento simples, ele tinha lordose e eu não tenho nada a ver com essa doença. E Perfeito. fator de Essa desconhecimento. classificação é feita pelo perito, pelo médico perito, por exemplo? Pelo médico perito. Ele é encaminhado, né, com os atestados médicos, quando é auxílio-doença, né? Que a gente chama de auxílio-doença previdenciário, né? Que os dois são previdenciários, mas para diferenciar do acidentário. E ele vai para o INSS e o INSS faz a equiparação da atividade que ele desempenha com... Porque ele vai dizer, eu faço atividade de pintura. O que tu tem? Uma lordose. Nexo de relacionou, porque eles têm uma correlação e Sim. enquadra. Causalidade. Não, e é impactante, assim, quando a gente mostra isso nas empresas, né, os gestores ficam, nossa, assustados não até, nem imagino, sabia, né? nem Sim. conhecia. É tanto assim, então tem esse impacto, assim, dos números, né, e até o desconhecimento da própria matéria mesmo, né. Não, e a última da insalubridade, conta aí. Que foi que a empresa decidiu pagar a insalubridade por mera liberalidade, e aí na avaliação ambiental. A gente teve 2 empresas que, por mera, né, liberalidade, quero pagar a insalubridade. Porque Deus quis. E não, eu vou prevenir. Eu não quero que futuramente os funcionários entrem. Entendi. E aí eu Isso. vou pagar, entendeu? E aí, bom, com aquele valor ali da insalubridade, né, para aquele número de funcionários ali, poderia fazer muitas contratações, ou, né, algumas... Outros investimentos. Outros né? investimentos, Outra coisa. com certeza. Melhoria de processo. E não sabe também Sim. que fazendo por mera liberalidade, ela tem que emitir depois o tal de PPP, né? Que é o perfil profissionográfico sim. previdenciário. Porque toda atividade, né, que tiver envolvendo risco, depois ela tem que dar um documento dizendo que a pessoa estava suscetível para que aquela peça faça o requerimento lá da aposentadoria especial. Então, tem altos desdobramentos que as empresas sequer desconhecem. E essa até foi por ingenuidade, porque ela achou, é na cozinha que a pessoa trabalha, é muito quente, é insalubre. Mas quem te informou que é insalubre? Sim. Pode pagar. E na escola E também? Na escola também de educação infantil, paga por... Mas paga pelo... Livre, espontânea Mas vontade. Enquadraram no quê? Cuidado Não. de criança é insalubre. Insalubre Olha mesmo, aí. meu Deus do céu. É que Todas é- as mães vão pedir A Deise e a insalubre. madre que estão os menorzinhos agora. eu então, vou gente. pagar porque eu não quero me incomodar futuramente. Ai, meu Deus. é a Eu vou pedir justificativa. insalubridade pro governo também, pra cuidar da minha filha, porque Não, é eu tô impressionante, exposta. né? É impressionante. Mas uma coisa assim que Gente. eu não sei, tá? É um ranço que eu tenho. Não, eu acho incrível, assim. Enfim, o médico fala uma coisa, beleza. O advogado fala, não, é verdade. A pessoa da segurança, todo mundo entende segurança do trabalho. Já falaram que não precisa pagar, tem que pagar essa salubridade no olho, joga os búzios e paga. E não. Cara, né? E porque aí eu tenho outros profissionais, né, que incidem, né, digamos assim, nesse processo decisório. Não, pode pagar. Mas a pessoa não é, né, enfim, não vou citar outras profissões, mas existe essa máxima que segurança do trabalho todo mundo sabe fazer, né? Não se sinta privilegiado, porque direito todo mundo sabe também. Verdade. Não, o direito que é mais legal é o seguinte, o fulano faz mais barato, né? Então faz com ele, né? E vocês, eu sempre fiz assim. Nós tá tudo a certo. frase que a gente mais vai ouvir. Mas eu sempre fiz assim. Historicamente nunca deu nenhum praticado, problema. mude, fica mais bonito. Falem historicamente praticado. fica Sempre mais fiz legal. assim, nunca deu problema. Mas eu quero trazer outro caso aqui também, numa ação judicial que a empresa não forneceu o abafador de ruídos. E teve uma condenação por danos morais de 10 mil, danos estéticos de 10 mil, danos emergentes, que é hospitais, né? Enfim, de Gente. 2.273,12. Vamos enfatizar os números. E um pensionamento de 10 anos. O funcionário na época tinha 65 e foi até os 75. E o investimento da empresa, esse valor aí deu em torno de 118 mil, tá? Nossa. E o investimento da empresa seria 95,90 anualmente. Um abafador bom, Na né? aquisição digamos do, assim. Não, e vamos lá. Aí o pessoal pode falar aí. Vamos fala lá. a propriedade. Talvez pudesse ser até menos. Né? Se a gente for dentro de hierarquia de medida de controle, a gente poderia, de repente, Exatamente. fazer hierarquia controle na fonte, né? Ou seja, às vezes um plano de manutenção nas máquinas, fazer Já manutenção resolveria. periódica, tu já consegue diminuir,
né, atenuar esse ruído emitido. Tu já consegue fazer através de barreira, através enfim, outros dispositivos que na transmissão, né, o ruído, por ser uma onda, ele acaba sendo disperso. Se tiver barreiras, ele não... Então, o protetor reduziria, mas ainda podia ser menos ainda que fornecer o protetor. E aí tu resolveria o caso para várias pessoas. Para vários, não só para um. Né? Não só para um. Tu tomaria primeiro medidas coletivas, né? Ou até administrativas, redução de tempo, enfim, revezamento. Ainda nós nem chegava no que já era simples. Nós fazia algo que era mais simples ainda e a gente conseguia reduzir ainda. Mas aí quando a gente vai dizer, vai ter que fazer manutenção preventiva em máquina. Não, mas isso aí... Quando quebrar, a gente arruma e vambora. Que tu é da segurança, tá falando em fazer manutenção de Sabe máquina? Que eu já passei por isso, né? Eu já perguntei como é que era o plano de manutenção preventiva numa empresa que eu entrei e faltaram rir de mim, né? Não existe. Não, Não, é bicho, né? E olha a importância do que a Adri colocou, né? Olha a importância do que ela falou. A pessoa teve dano moral, né? Mas o que dano estético? O dano estético é exatamente isso, de utilizar o aparelho auditivo. Entendi. Porque daí ele foi obrigado, né? E olha só a importância, Depois né? que eu casei, eu tive um dano estético também. Mas porque engordou, né? Exato. Dano estético. Mas, enfim... Mas olha a importância, a gente tá falando da condição auditiva do trabalhador. Vocês imaginaram, né? Muitas vezes, né, até nas palestras de CIPAT, todo mundo agora fala assim, tu ainda faz palestra de CIPAT. Mas uma das questões sempre, né, a gente sempre fala que os adicionais sempre é pro, né, eles estão compensando alguma coisa, né? Uhum. Então, se tu tá pagando um adicional de salubridade por ruído, tu tá compensando uma perda que tu vai ter. Então, tu tá pagando pra pessoa adoecer. Tu tá pagando pra ficar doente. Cala a boca. Exatamente. Tudo e as pessoas ainda acham bom ganhar, né? Não, eles ficam bravos, né? Mas a perda... Eu falo assim, quanto vale a tua condição de ouvir o choro do teu neto, por exemplo? Ou tu nunca mais ter a capacidade auditiva, porque as perdas são significativas. Essa pessoa, inclusive, ainda ganhou dano moral. Né? E o pensionamento de 10 anos de 882, isso já é um pouco mais significativo. Mas tu parar para pensar, será que este valor de indenização também compensa o trabalhador? Porque tu tá trabalhando com vidas, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso, se tu for considerar o que essa perda impacta na vida da pessoa, não vai pagar, né? Não vai. Esses 118 mil não vão pagar isso. Não tem que pague, né? A perda, a saúde, enfim. É um cala-boca mesmo, né? Que eu fico revoltado com isso. Às vezes, quando a gente tá falando, né, para alguns alunos, assim, pessoal, não é legal pagar insalubridade. Porque tu joga esse pensamento, já vem com 36 pedras, porque muitos deles também são da área operacional ainda, né? E aí eles... então quer dizer que é ruim? Não, mas você... Calma. Não tem que pagar, então. Não, então não tem que pagar. Pra ti é fácil, né? Já se revoltam. Baixa a repressão. Não, calma, cara. Calma. Não, deixa eu explicar. Não é legal pagar porque vocês estão adoecendo. Então, quando a gente for feito um trabalho pra gente tentar reduzir esse pagamento, ou reduzir não, eliminar, né, o pagamento através da eliminação ou minimização do risco, é algo importante, é algo, né, benéfico para o trabalhador, né? Então, por exemplo, eu já passei por situações que eu fui fazer avaliação ambiental de ruído, por exemplo, e o cara não queria botar porque eu tava querendo tirar a insalubridade dele. Não, estão querendo tirar a minha insalubridade. Pensa. E aí, pô, não, vai tentando explicar. Eu sempre digo assim, vocês que são da área do direito, né, desde, acredito que vai concordar comigo. Se todo dia eu pingar uma gota de veneno no café de vocês estão adoecendo, não estão, e vão morrer. Concordo comigo. Isso é um crime, não é? Todo dia, me diz se eu tô falando bobagem. É um crime porque eu tô te matando aos poucos. Sim. Só que se eu fizer isso na área industrial, o nome disso é limite de tolerância. Que é a mesma coisa que jogar um pouquinho de lixo, enfim, no rio, né? Um pouquinho de... Tu vai aos poucos... De água contaminada. Aos poucos tu vai contaminando a água. Assim como na empresa, todo dia eu fizer tu ter contaminação lá, um contato com um solvente, que não um toloeiro da vida, um chileno. Todo dia, um pouquinho. Só que dentro do nosso ramo, da área industrial, isso é o chamado limite de tolerância, é permitido. Eu pago um pouquinho pra ti e tá tudo certo. Sim. Tá tem limite pra isso, né? Tem um limite pra te envenenar. Então, lógico, pessoal, é um ponto complicado. Mais não, duro. É delicado, é muito delicado. Né? O que eu tô dizendo assim, eu não sou contra, né? Obviamente,
empresário, nada disso, até porque justamente eu acho que uma das intenções desse bate-papo era isso, para a gente mostrar que existe formas da gente conseguir produzir e para mostrar que existe mecanismos, existem meandros que a gente consegue fazer essa prevenção já na fonte, né? Seja por substituição daquele produto, substituição no processo, melhoria no processo, ventilação, enfim, né? Existe uma série de alternativas. E ajudar o empresário, né, nesse sentido, assim, o gestor, o empresário e tudo mais, porque aqui a gente listou alguns, né? É um encargo ali, tem o FAP, não é um encargo, é uma bonificação, né? Tem o FAP, né? Tem a indenização que pode ser paga. Quais outros custos que a gente tem aqui? Num caso de morte, por exemplo, a gente pode ter uma indenização, né? Também aos familiares, enfim, né? Isso entra na parte civil, né? Nós temos duas questões, né? Que é a responsabilidade civil, que é a indenização que a gente estava falando, mas tem a responsabilidade criminal, né? E só fazendo um pequeno adendo aqui, eu sempre falo, né? A questão de quando o adicional é condição ou opção. Então, quando a gente trabalha numa condicionante, por exemplo, eu sou frentista e trabalho com explosividade, o adicional de periculosidade não é uma opção. Porque se eu trabalho ali, né, não vai deixar de ser explosivo, né? Mas se eu sou empregador e trabalho numa condição de insalubridade por ruído, eu posso trabalhar na eliminação, né, utilizando os critérios lá primeiro na fonte, né? Sim. Enfim, mas é uma opção. E aí, quando a gente trabalha com opção, a gente tem que pensar que isso é um investimento que a gente vai ter, além da questão de horas homem de ganho, porque eu não vou ter menos afastamentos, eu também vou ter uma condição para o trabalhador melhor, que isso também traz muita produtividade. E a gente sabe que a condição de trabalho, ela é um fator anímico e preponderante no desempenho das atividades. Tanto é que hoje em dia há uma tendência de redução de jornada para trazer mais produtividade, que inicialmente parecia incongruente, hoje já é uma realidade. Então, a gente precisa saber, quando é condição, e eu sempre falo isso para meus alunos, e quando, né, a gente dá palestras também para gestores, enfim, condição ou opção. Se é uma condição de trabalho e não tem questionamento, ok, é explosividade, enfim, inflamáveis, depósitos inflamáveis, mas quando é opção, é um dever não só moral, né, um dever ético, né, profissional, mas um dever, né, de segurança, um dever de gestão, social, uma né? questão social. Porque tentar, tu tira tudo, né, previdenciário, tu tem vários desencadeamentos que dúvida. trazem uma população doente, uma população envelhecida e pessoas que não conseguem gozar plenamente das suas faculdades por estar numa condição insalubre. Sim, impacta toda a sociedade, né? Por trabalhando, né? O que é mais... que dói, né? Dói, né? Porque é difícil, né? Tu botar na cabeça, assim, que pessoas saem para trabalhar e cada vez que elas trabalham, elas adoecem um pouquinho mais. É algo que a gente tem que refletir mesmo, que a gente tem que tentar melhorar essa condição, né? Sim, com certeza. E sobre essa questão da responsabilidade civil e criminal também, né? As pessoas, os operadores, né, da segurança do trabalho têm muita dúvida sobre isso, né? E sempre lembrando que a empresa tem que garantir, a obrigação, né, garantir esse ambiente de trabalho seguro, né, para todos os empregados. Então, por exemplo, a falta de utilização de EPI, né, o dever da empresa é fiscalizar, vocês sabem, né, melhor do que eu. Então, entra a questão da responsabilidade civil, né, do dano, de reparar o dano caso aconteça, né, alguma situação ali com aquele empregado. E depois se a Priscila quiser complementar, já a questão criminal, né, é quando tem uma ação, né, ou omissão de uma pessoa dentro da empresa, pode ser um representante da CIPA, né, um engenheiro, né, um engenheiro de segurança que coloca em risco a vida do outro, né, o próprio técnico, né, e essa responsabilização é dentro do Código Penal. Então, a gente não foge da esfera penal dessa responsabilização. Então, por isso que a gente enfatiza a importância, né, de ter todos os procedimentos mapeados, toda a documentação né, mapeada, enfim, ter essa fiscalização, ter essa parte operacional bem atuante, né, para que evite qualquer tipo de situação, né, processo criminal em face do trabalhador, né. E até a gente comenta, assim, principalmente em sala de aula, né, o Yuri também deve comentar da importância do técnico, do engenheiro, enfim,
guardar registro Evidência, de né? tudo Evidenciar isso. tudo, né? Evidenciar Isso mesmo. tudo, sabe? Tudo. Tirar foto, faz documento, assina, sabe? Cria esse portfólio de documento para se resguardar, Exato. né? Porque, querendo ou não, existe sim uma responsabilidade muito grande em A cima nossa disso, máxima né? do direito é o que abunda não prejudica, né? Boa! Então, o que excede, né? Não, Nunca é demais. nunca é demais. Então, peca por Deixa eu excesso. anotar. Anota que vocês vão usar muito isso ainda É, na vida. você vai- Anotem. Não prejudica. Mas, mas a gente sempre fala, né? Peca pelo excesso, mas não peca É. pela falta, porque a falta pode ser negligência, imprudência e imperícia. E isso é responsabilização criminal não só do atuante, mas também da alta gestão da Isso aí. organização. Isso eu Ah, queria sim, perguntar pra vocês, boa. né? Eu sinto que, por exemplo, o pessoal que tá começando na área tem muito medo, né? E com razão, né? A gente não conhece com relação a isso. Se acontecer alguma coisa, só eu me ferro, só eu vou preso, só eu tenho que Aham. responder, né? Então, acho que esse ponto que a Pri falou é interessante, né? Principalmente o gestor, a alta gestão da empresa, a alta Com direção da certeza. empresa, né? Digamos, seria o ponto principal, mas o técnico de segurança, em virtude de ser o responsável técnico, o engenheiro de segurança por ser o responsável técnico pela organização no que tange, né? A segurança do trabalho. Ele acaba também, né, entrando nesse processo junto. né? No processo criminal, geralmente são indiciados todos os partícipes que a gente diz, que são todas as pessoas que estão na cadeia de responsabilidade. O técnico ali, né, seja ele técnico em segurança, engenheiro, né, enfermeiro do trabalho, enfim, toda a gestão de segurança ali responde, tá? Porque ele vai Interessante ser isso. indiciado conjuntamente com a gestão. Por quê? Porque ele sozinho ele não tem capacidade diretiva, né? Não é ele que Uhum. dirige a organização, não é ele que manda, não é ele que compra equipamentos, né? Mas ele tem que deixar isso registrado de que o trabalhador em altura lá, né, tem que ter a condição mínima, ele precisa de ter um trava-quedas, enfim, né? A parte de segurança eu deixo para os especialistas, né? Mas ele precisa ter uma condição de, né? Ele não pode subir no sexto elevatório se ele não tiver a condição lá do peso, ele tem que ter até 120 quilos, enfim. Mas quem é o técnico não pode deixar ele operar, né? Tem que restringir. responsável. Ele não pode ter deformação estética. Exato. Então, tu precisa cumprir as normas. Bom, se não cumpriu, tu vai ter que registrar isso para dizer, eu não autorizei o trabalhador a realizar essa atividade em virtude disso. Porque se ele subir sem, né, em que pese o técnico, vocês têm que estar fiscalizando também. A gente sabe que é humanamente impossível. Às vezes a empresa tem um técnico e tem 1000 trabalhadores Mas em aí, várias por exemplo, frentes. como a Adri falou antes, né? Tu vai amarrando tudo em procedimento, né? Exato. Tu amarra em Essa é a procedimento importância, que o né? trabalho em altura só é permitido ser realizado mediante uma permissão de Isso. trabalho em altura. Assinada Treina todo por mundo, tal treina todo pessoa. mundo naquele procedimento, simplifica, explica, mostra PT, registra tudo isso. Eu treinei o fulaninho que, né, ele no procedimento de trabalho à altura da empresa. Enfim, o cara subiu, caiu de lá, pô, eu treinei o cara, tá aqui, ele participou, ele sabia que precisava de uma permissão de trabalho à altura. Eu não liberei nada, não existe nenhuma liberação, porque normalmente tem mais de uma pessoa que faz parte da muito Tu vai dentro do estar que... resguardado, resguardado, né? legalmente, né? Exato, daí ele vai cair na excludente de culpabilidade que a gente fala, né? Que dentro do direito O pessoal do criminal. direito fala muito bonito, né? Bonito, Fala bonito, né? Excludente de eu até esqueci a segunda palavra. Culpabilidade. Mas isso aí, Anota culpabilidade. essa também, Não, para essa nós aqui, saber depois. Depois da aí, bunda senão- não prejudica. Podem mandar perguntas aí. Depois mandem para os especialistas ali, mas porque ele vai responder igual, né? Que a gente fala, né? Tá, a parte do indiciamento, porque eles vão precisar ser ouvidos, mas ele tem uma excludente de culpabilidade, quer dizer, ele não teve culpa porque ele comprovou que ele foi prudente, Entendi. né? Sim, sim. Foi perito naquela, né? Mostrou o que é perito, né? É ser expert, é conhecer, né? É olhar lá o itemzinho da norma, né? Olhar, pesquisar no Desenrola SMS lá que vai ter as melhores Isso aí, dicas isso aí. aí, viu? Merchandising é gratuito aqui. Mas pesquisar fontes, né? Que sejam lá no ENIT, né? Que é a escola lá que tem as normas técnicas regulares e as mais atualizadas, né? Para que eles saibam o que eles estão fazendo, para que eles tenham segurança. Ninguém sabe tudo.
né? Eu sempre digo Perfeito. aqui, se eu advogada disser, eu sei todas as leis de cor e eu sei aplicar tudo, eu estou mentindo aqui para vocês. Porque enquanto a gente está conversando, as legislações já estão sendo avaliadas e algumas já estão sendo aprovadas e já estão... Então, o que a gente precisa entrou numa organização, o que eu preciso saber? O que eu preciso? Por onde eu começo, né? Onde eu vou olhar? É entender onde que eu tô, que tipo de empresa é. Ah, é uma siderúrgica. Bom, eu vou lá olhar o KNAI para ver o risco, eu tenho que entender o que a siderúrgica faz, quais são as atividades. Eu vou lá na frente da área, eu vou entender o que eles fazem, vou mapear esse processo, mas eu também tenho que estar na gestão. Então, tu tem que permear muito bem, né? Como disse de novo o Volmar, né? Tem que gostar de pessoas, Verdade, né? Tem que verdade. gostar de pessoas, É. tem que entender. E não se faz, né? A Pri tocou num ponto que eu acho legal. Não se faz segurança do trabalho de dentro de sala. Eu não canso de sem dizer isso dúvida, aí. é verdade. Tem um professor meu, Jairo Brasil, né, até quero ver se eu consigo trazer ele um dia aqui. Uma vez ele falou uma coisa em aula, achei fantástico. Ele disse assim, Tec Segurança tem que fazer o método TBC, que é tirar a bunda da cadeira e ir pro Ótimo. campo, ir pra área. Né? Porque não se faz segurança do Vou trabalho apenas anotar olhando pra essa tela de um também. computador. Vai dar pra nós fazer um almanaque de... Dá, né? dá. Mas eu achei legal aquilo, porque realmente, né, se tu tiver lá preso na tua sala, somente lidando com gestão, e não for na área e não mapear os pontos, né, que a gente tem maiores problemas, não fizer essa avaliação, no mínimo, qualitativa, né, de quais são esses pontos ali que merecem maior atenção, se merece alguma melhoria, e, inclusive, para verificar também como é a cultura da empresa, né, como é que se portam aqueles funcionários. Porque é bem comum, quando o Tec Segurança vira as costas, vira um uhul, né? Agora ninguém tá cuidando, né? Então, tá lá junto, né? Eu acho que é Sim. bem dentro do que vocês falaram aí mesmo. A gente precisa, né, fazer essa gestão de campo também, não só de números, e às vezes o pessoal não gosta muito. É que, na verdade, tem que zonear tudo isso, né? Tem que entender de argumentação, é que nem eu falo, o que é mais importante dentro do jurídico, da gestão, né? É essa formação de convicção, né? É olhar decisões. Mas eu não sei. Olha a TJRS, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e procura decisões daí vão ser cíveis, mas eu quero trabalhistas. TRT4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, porque 4ª Região entra Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que é a nossa região. Então, vou pesquisar lá para ver o que eles estão falando. Vai abrir uma decisão, vai ter um monte de termos técnicos, mas vai dizer ali, para vocês que conhecem as normas ali, né? Vai estar ali, protetor auricular, falta. Bom, já sei no resuminho. Olha aqui, condenação de 70 mil reais. Bom, isso aqui, olha aqui, ó. Eles estão condenando mesmo. Pri, pode reforçar, então, onde o pessoal pode achar essas informações? É no TRT4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Daí eles vão procurar lá, vai estar escrito jurisprudência. Isso a gente tá falando Rio Grande do Sul, daí, tá, pessoal? Região Isso, Sul. Mas, região enfim, Sul. Mas né, daí tem que no ver seu- quais são os tribunais de cada região, né? Daí Sim, pode sim. pesquisar ali, Tribunal Regional da região, né, que abrange São Então. Paulo, que abrange Bahia, que abrange Amazonas. Vai procurar ali e vai dizer qual é a região, né? Tem Tribunal da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª região, né? Tem lugares que tem até mais de um, por exemplo, São Paulo, que é grande. Tem mais de um. Mas tu vai entrar lá e vai aparecer jurisprudência. Aí quando tu botar em cima da binha, e geralmente é na área superior, vai aparecer ali acórdãos, que são decisões de vários, né, desembargadores que a gente chama, que são juízes do 2º grau, né? Que é quando o primeiro é um juiz, depois é mais de um juiz quando vai para 2º grau, né? Que nem as pessoas, deu a sentença, aí recorreu. Sim, depois que dá a decisão da sentença, vai para um colegiado, que são esses juízes que vão decidir, e ali tu vai ver voto a voto. Cada juiz vai falar a sua opinião e no final vai estar a decisãozinha. Então, ali vocês já conseguem formar uma convicção ali de algumas decisões. Legal. E é o entendimento, né, sobre aquela matéria importante para a pessoa que está ali procurando, Claro. né? Sem Saber dúvida. que linha está seguindo, né? O judiciário, que linha segue nesse meu posicionamento, nessa minha decisão, né? E hoje em dia é tão fácil achar informação, né? Então a gente tem que mais usufruir disso mesmo, assim, né? E a gente sempre fala, né? Pesquisar em fontes seguras, em Sempre, fontes né? sérias, sempre olhar tribunais, que tem ponto jus, que é justiça, né? Tudo que é judiciário é ponto jus. Então, né, assim como quando é Planalto é ponto .org, né? Quando é lei tem que ter ponto .org, né? Porque ali vai estar a fonte digna, né? Que vocês podem pesquisar e que vocês mesmo, podem... né? Porque eu falo assim, às vezes é pior a gente apresentar uma coisa que a gente tirou do Google lá e a pessoa trazer, mas isso aqui nem é verdade, ó. Tem aqui a informação oficial que isso aqui, nem existe essa condenação. Então,
para que procure sempre nas fontes mais seguras, né? Perfeito. E aí, gurias, assim, pra gente conseguir mais ou menos elencar, assim, a gente explanou várias coisas aqui, assim, né? Mas se a gente conseguisse fazer um checklist, assim, né? Por onde que a gente começa a verificar isso na empresa? Como é que o técnico, o engenheiro, enfim, por onde que ele começa a olhar isso, assim? O que que eu tenho que saber para saber se eu estou pagando mais mesmo, né? Se a empresa está pagando mais mesmo do que deveria ou não. O que que vocês acham que é o caminho, assim, para encontrar isso? A gente acredita e a gente atua sempre na prevenção, né? A gente, como gestão, né? Então, com essa prevenção, a gente consegue ter um procedimento permanente, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? De ter um procedimento, um Sim. acompanhamento, uma adequação dos processos. E hoje nós trabalhamos com um diagnóstico, que é o raio-x da empresa. Quando tu entra na empresa, tu quer conhecer a empresa, toda a empresa. Tem muitos Entendi. gestores que não conhecem, né? Conhecem aquele setor e ponto. Não, nós trabalhamos com essa questão do diagnóstico através do mapeamento também dos processos, né? A estruturação de um plano de ação e até a execução desse próprio plano, né? Propriamente dito. Então, a gente acredita na prevenção, né? Entendi. E aí teria que ser feito um raio-x mesmo, um Exato. mapeamento. Mapear a empresa. A ideia é quando, né, a gente fala assim, na verdade, o diagnóstico da empresa pelo profissional que está entrando já começa na entrevista de trabalho, né? Quando ele vai fazer a entrevista de emprego. Então, ele começa lá, onde eu vou trabalhar? Porque eu sempre falo assim, vocês, né, a gente nunca pode colocar em xeque nosso exercício da atividade profissional, né? A gente não pode botar o nosso conselho lá em xeque, né? Se não é uma empresa que trabalha de forma séria. Então, tu já vai começar a conhecer, tu vai olhar quem é a empresa, que tipo de empresa é. Então, o checklist começa em, primeiro, que empresa é? Que tipo de empresa é? Uma empresa metalúrgica, siderúrgica, é uma construção civil, é um restaurante, é um bar, é uma padaria? Bom, quais são as normas aplicáveis para esse tipo de atividade? Bom, se é siderurgia, eu vou lá olhar primeiro qual é o risco, né? Eu vou pedir para elas os documentos básicos, que é olhar lá o cartão do CNPJ, se ela está certinho inscrita. Quantos trabalhadores tem para eu fazer o dimensionamento da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu vou olhar para ver se ela tem o estatuto certinho, quais são as regras da empresa. Vou pedir para ver como é que eles fazem. Me vê um relatório do FAP, quem vai cuidar é a folha de pagamento, e vai fazendo uma organização desde a alta gestão da empresa, entender qual é o tipo de empresa, qual é a atividade que ela desempenha, depois da atividade que ela desempenha, quantos trabalhadores ela tem, né? Como é que ela faz a atividade, como é que é a distribuição, se ela usa organograma, por exemplo, por setores, se ela não é por setor, é todo mundo junto. Quem faz o quê para vocês, né, para identificar os riscos, né? Se ela tem todas, aí vai fazer o checklist, né, de segurança. A gente fala, tem o checklist do macro trabalhista ao micro. Do macro ao micro. Do macro pro micro, né? Sim. Aí tu vai fazer o checklist, né? Trabalhista, o que eu preciso? Eu preciso do ASO, que é de medicina e segurança, mas eu preciso, para fazer admissão, eu preciso do ASO, eu preciso das atividades dele lá, eu preciso o contrato de trabalho, eu vou olhar quais são as funções, isso para o técnico de segurança é primordial. Depois eu vou para outros, né? Ele faz exames periódicos, qual é a atividade que ele desempenha, tem o PPRA, agora PGRO, né? PGR. Que o pessoal tá agora no Uhum. PGR do Programa de Gerenciamento de Resíduos com o Programa de Ah. Gerenciamento de Riscos Tá dando- Ocupacionais. Dá uma Tá confusão. dando barata voa, a galera tá dando, confundindo. Barata voa. Enfim, mas Pode anotar também. Depois tu usa com teus clientes lá. usar barata Imagina voa. a gente falando barata voa. Daí te deu um barata voa. Tá dando umas Ai, confusão lá. Se fosse em latim, eles até ajudariam, né? Não tem, vocês vão ter que, da próxima vez, vocês... Barachão. Barato voation. É assim. O pessoal gosta, né, ainda. Não, mas basicamente, né, é interessante, né, esse ponto de vista de vocês, que é fazer uma leitura, buscar entender onde está pisando, né, Isso aí. buscar fazer essa leitura ponto a ponto, né, a Pri, enfim, a Adri falou que é procedimental, a Pri também falou de coisas bem específicas, bem pontuais, né. Sabe que, por exemplo, já teve empresa que eu cheguei e não tinha ficha de EPI, né, ou tinha ficha de EPI, tu pegava uma ficha de EPI, assim, amarela,
O cara tava, sei lá, 15 anos na empresa. Feita de papiro ainda. Não, sei lá, o negócio... E aí o cara tinha entregue lá um capacete, um óculos, um protetor, isso em 1900 e... Guaraná com rolha. Tipo, 80 e pouco, sei lá. O cara tava... Nunca mais. Claro, entregavam, obviamente, né? O cara, também não sei, mas enfim. Nunca mais se entregou, nunca mais se registrou, né? E aí, quando a gente percebe, quando vocês entrarem numa empresa, assim, enfim, ou as empresas que estão nos acompanhando também, é o mínimo, né, pessoal? O básico, né? Essa questão de treinamento, de exame, treinamento de normativo, ficha de EPI, né? Tudo isso, assim, é básico. Às vezes vocês conhecem a história do M&M's marrom, vocês conhecem? Não. Não, Não tô até tem com medo M&M's de marrom. conhecer. Calma, vocês... Não, é uma história bem legal, que eu uso como referência com essa questão de começar com pontos, né? Vocês vão entender o porquê. Eu vou anotar. Era uma vez, não. Acho que foi na década de 80, se eu não me engano. Acho que uma banda de rock, o nome dela Van Halen. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela era uma banda bem exigente, Não é assim, da com minha relação... também não, eu sou depois disso. Acho que é década de 80. Se eu estiver errado, pessoal, me coloquem nos comentários que ano que foi. Mas... E eles faziam umas exigências contratuais, assim, absurdas no contrato deles, né? E era uma lista no contrato, era um catatal, assim, tipo, tinha tanta coisa quanto as formações da Priscila. E aí, faziam lá a listagem do que precisava. Só que um dos fatores ali, um dos itens que mais chamava atenção é que tinha um item ali dentro que dizia assim, que tinha que ter uma vasilha com M&M's e não podia ter M&M marrom dentro. Né? E aí todo mundo, pô, isso essas loucuras desses artistas, né? Que não tem que ter toalha, que tem que ter 72 toalhas e a banda tem 3 pessoas, né? Aí todo mundo ficava naquela, pô, é mesmo marrom. E aí ia uma pessoa antes, né? Ia uma pessoa antes lá pra fazer essa avaliação do bendito MM marrom. Daí foi. Até que uma vez eles chegaram nesse local lá, que ia fazer uma banda, era num ginásio, fazer o show da banda. E eles tinham uma estrutura absurda de show, assim. Eram materiais que pesavam muito no palco e tal. E aí eles chegaram lá e dentro desse show e acharam M&M's marrom dentro da vasilha. E eles não fizeram o show, eles cancelaram o show. E, por quê, né? Eles disseram o seguinte: a gente traz uma série de equipamentos aqui que tem um peso muito maior do que normalmente tem, né? As bandas, enfim. E esse peso, se não for preparado uma estrutura suficiente para suportar ele, vai cair, vai desabar, vai quebrar o chão, vai quebrar. E eles disseram assim, então se vocês não conseguiram ver no contrato que não podia ter um M&M marrom, eu não vou subir no palco. Sim. Boa. E adivinhe, o palco caiu. O palco caiu mesmo, podem pesquisar aí, dá um Google aí, que nem é moda agora. Dá um Google aí, o palco caiu, o palco desabou. Cara, e eu digo isso das empresas, quando a gente começa, quando o M&M marrom, a gente não conseguiu, é uma ficha de EPI, é um treinamento básico, um treinamento de NE. Verdade. Quem dirá o resto, né? Quem dirá o resto? A gente falou muito em cultura de segurança, né? Também aqui. Então, tipo assim, o cara aquele que vai subir uma escada lá sem pegar um corrimão, que vai atravessar fora de uma faixa de segurança, o cara que vai subir sem clipar um cinto, né? Eu acho que entra dentro da máxima de novo do M marrom, porque se ele na tua visão, que é o simples, ele não tá fazendo, o que essas pessoas, né? O que esse trabalhador, qual é a cultura que esses trabalhadores têm de fazer lá quando a gente não tá lá, né? Eu acho que vai bem de ótimo, encontro, assim, o que a gente tá falando, né? Vamos usar muito. Vai bem ao encontro mesmo. E outra questão também, falando, né, nessa questão de quando, né, o trabalhador que está entrando na empresa, ele precisa conhecer, né? Isso vale também bastante para o processo admissional, né? Precisa conhecer, precisa saber. Tu precisa te valorizar como profissional, né, da segurança, conhecer, procurar se atualizar, procurar fazer a tua formação enquanto também estudante, né, e não só esperando que quando tu for contratado pela empresa tu tenha, até porque, né, a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil estão aí. E muitas vezes a indenização dos trabalhadores, se comprovado que foi por culpa exclusiva do profissional, ele pode, inclusive, ter que reparar esse pagamento, ter que indenizar. Então, por isso que a gente fala, valoriza o teu passe, mas para isso tu precisa também te profissionalizar e garantir as condições, né, de que a empresa te contratando vai ser um investimento, tu não vai ser um custo para a empresa, tu não vai ser uma despesa.
como Perfeito. profissional. Perfeito. Sabe, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, assim, realmente mais voltada para a parte jurídica. A gente falou aqui na questão de resguardo, de se respaldar, de evidenciar as coisas, né? E uma coisa que eu sinto do pessoal que está começando, o pessoal que está em aula, enfim, se formando, e aí, eu faço um levantamento de coisas que precisa aplicar, que precisa investir, que precisa comprar, e o empregador diz, não vou comprar. Se ele fizer o seguinte, se tecnicamente ele fizer um relatório e disser, olha, para nós adequarmos essa situação, é necessário que de forma técnica, de acordo com a norma, né, por exemplo, a gente falou de trabalho à altura, de acordo com a NR35, tem que ser feito um procedimento para trabalho à altura, tem que criar a permissão de trabalho, tem que fazer uma rastreabilidade, enfim, e é necessário que a gente faça a aquisição, né, desses equipamentos, né, senão, por que eles têm medo? De bater de frente, né, de bater de frente com o empregador e dizer, não, então se não é assim, não faz mais nada. E aí eles ficam lá, não, eu vou ser mandado embora. E aí a gente fica, muitas vezes, eu me vi nessa linha tênue, assim, a gente, né, até que ponto dá para esticar essa corda? Se eu me resguardar tecnicamente, informando o trabalhador do que é necessário fazer aquisição, de certa forma... Empregador. O empregador, isso. O que eu falei? Trabalhador. E como é que é? Não. Empregador. E o que eu falei? Não, então, se eu evidenciar isso pro empregador, eu consigo estar... Tipo, eu preciso disso, né? Pra gente conseguir, da forma correta, seguir o trabalho. E, enfim, bater uma fiscalização no Ministério do Trabalho ou efetivamente acontecer, né? Um acidente, algo mais grave. Ele tá resguardado? Sim, na verdade, o que acontece? Existe né, o poder diretivo é do empregador, né? O poder de direção. Hoje em dia a gente fala muito, né? As pessoas, porque justa causa, assédio moral, né? Isso é um ponto bem... a gente sempre fala que ele é muito subjetivo, ele tem que ter uma avaliação, né? Porque o limiar dele, né? Entre dizer, né? Porque, por exemplo, o trabalhador não é obrigado a fazer atividade se ele não lhe for dadas condições de trabalho. E isso não é insubordinação, isso é o direito de recusa. Porque eu posso dizer que eu não vou trabalhar numa condição em que eu vou colocar em risco a minha vida. Então, isso a mesma coisa serve para o técnico. Ele vai fazer o respaldo, né? Ele vai deixar isso resguardado. E eu sempre falo, mas o dono da empresa não quis assinar. Manda um e-mail. Nem isso, seja esse é o ponto, né? né? Porque eles têm esse medo desse embate do assinar. E ninguém assina. Vamos lá, né? E o que a gente sempre fala é o seguinte, né? Como a gente trabalha com a parte de gestão efetiva, né? E o técnico, né? O profissional da segurança, ele é um gestor. Por mais que ele seja... mas eu sou o único técnico, eu não sou... Tu é gestor, sim. Porque tu vai cuidar da tua integridade física e de todos os trabalhadores. Eles têm que entrar e sair da mesma forma como eles entraram. Né? Então, tu é responsável, então tu é gestor. E quando tu se subroga nessas prerrogativas, olha que palavra bonita, quando tu... mais uma pra anotar. Anota pra Quando traduzir. tu vira, né? Quando tu é técnico em segurança, quando tu tá na tua atividade, tu é o dono da empresa, fazendo cumprir as regras de segurança como dono da empresa. E aí, tu pode fazer o seguinte, né? Que a gente sempre fala na gestão. É avaliar, né? É dizer qual é o melhor dos mundos, né? Porque a gente sabe que vida real... E, né, o objetivo pretendido, né? A gente sempre fala do sonho, né, que às vezes é inatingível até pelas condições da empresa. E por isso que a gente fala em planejamento, né? É tu poder dizer, eu quero chegar nessa condição de excelência. Mas hoje, com a precarização, eu preciso tomar determinadas medidas. E no tomar determinadas medidas, eu estabeleço planos de ações, né? E situações em que eu digo assim, olha... Tu precisa fazer isso para se adequar, mas a gente não precisa sair do 0 para o 100, né? A gente consegue, ao invés de usar, né, a fonte, né, lá na fonte, muitas vezes, o isolamento da máquina, ou enfim, é muito mais caro, eu consigo dar um protetor auricular nesse primeiro momento. Então, na verdade, justamente isso, né? A norma, a NR6, ela diz assim, tu deve fornecer o EPI até que a medida coletiva seja aplicar, enfim, tu faz um plano de ação ali para que tu faça a medida coletiva. É justamente isso, o EPI é para que uma deveria ser paliativa. Ele deveria ser temporário, né? Exato. Só que hoje, né, as pessoas, né, as empresas e organizações usam isso como fim, né? O fim do E primeira do alternativa, né? Né? A primeira e única, porque é um processo mais em conta, digamos assim, um protetor, sei lá, custa, sei lá, 500 reais, dá pra usar protetor pra... Não, e dá menos trabalho pra realizar estudo, levantamento, material, o que precisa pra uma parede ser mais resistente, a ruir, enfim,
Ao primeiro olhar, parece mais interessante, né? Mais barato e tudo, mas na verdade... E aí, o que nós falamos, né? É estabelecer exatamente isso, dizendo, olha, e a redução da insalubridade de todos esses trabalhadores a longo prazo, isso vai te trazer um benefício. Então, fazer com que a medida ideal seja perquirida, né? Ela queira ser alcançada exatamente. O quê? Perquirida. A gente treinou muitas palavras bonitas pra falar pra Eu vocês. anotei aqui pra Vocês ela. técnicos. Não, vocês fizeram o roteirinho de vocês aí com o Aurélio do lado, né? Não é possível, né? Não, é que a gente tá falando, os seguranças vão chegar assim, ó, condício sine qua non lá. E aí eles vão dizer o quê? Tá deferido, entendeu? Isso! Porque eles não vão. Nunca um gestor vai dizer que ele não sabe qual é essa palavra. Ou nos procurem. Ou nos procurem que a gente traduz pra vocês. Faz o translate lá, a tradução. Jus esperneandi. O jus esperneandi. O jus esperneandi vocês precisam, né? Que eu sempre falo. O jus esperneandi, na verdade, é uma expressão que ela não tem uma tradução, né? O jus esperneandi é o direito de espernear. Porque o jus é direito, né? E o esperneandi é o direito de espernear. Então, A Maria faz sempre bastante lá, né? o jus esperneandi todo A Maria é mundo. especialista Em no jus jus esperneandi. O Gabi até que não faz muito O jus. Gabi é mais esperneandi. tranquila, né? Meu filho é tranquilo. É. Não tem, Ai, ele que já sabe maravilha. que não tem. Ele já sabe que o jus esperneandi não lá, cola. ó, não vai. A Lá- sentença, ó. Lá o Supremo é tu, Adri. Tu julga, Total. condena, já. Não adianta espernear. Desde que nasceu. Tadinho. Mas é sempre isso, né? É dizer, olha, se tu continuar nessa condição de insalubridade durante tantos anos, além de ter que elaborar o PPP, né? Todas essas condições, o afastamento dos trabalhadores em si, se tu fizeres um levantamento, vai ver que isso dá uma soma absurda. Porque tu paga 2 vezes, tu paga o trabalhador sem trabalhar e tu tem que pagar mais alguém para fazer a função, e geralmente tu compensa com hora extra, hora extraordinária, que custa muito mais, no mínimo 50%. E tem mais aquelas condições, né, de mínimo 11 horas entre um intervalo e outro, né? Interjornada. As Entre- outras é. Não, e regras. fora a tributação que tu tem em cima do outro trabalhador também. Nesse Exato, que tu tá entrando, tu tem no FAP. tu tá substituindo um que tá afastado, que tá te dando toda essa questão do prejuízo de perda de produtividade, HH, enfim. E ainda tu tem esse outro que tu vai ter não só o salário dele, mais a hora extra e mais toda a tributação que tu tem aí. E mais o FAP sobre toda a folha E de mais o pagamento. FAP sobre Porque toda- ele incide sobre toda a folha, independentemente da pessoa estar trabalhando ou não. Então, isso é uma metodologia que, adotada pela gestão, tu consegue formar melhores elementos de convicção. Tu consegue trazer um número bem expressivo. 5 anos de adicional de salubridade, 10 trabalhadores, porque, 20% do salário mínimo, sei lá, vai dar R$242. Enfim, mas põe isso vezes 13, que são 13 salários no ano, vezes 5 anos de 10 trabalhadores. Isso vai te dar fora todos os 20% do patronal, do INSS patronal, né, que tem que pagar, mais o FAP sobre toda a folha. E isso vai te dar um impacto muito grande. Então, a gente sempre fala, né? Resguarda, registra, anota, né? E direciona. Bom, o gestor não quer, ele não aceita, tu vai fazer, o mínimo que a gente aceita, né? Dentro dessas condições para regularizar é isso. O MM marrom. O MM marrom. No mínimo. No mínimo. É, pra poder partir. A gente até falou bastante, né, da questão de insalubridade. E falamos também da questão de ir a campo, né? De verificar, de ter a certeza, né? Não somente do que é dito, do que sempre foi feito. A Bruna, nós estávamos conversando no off antes, ela contou a história lá de uma periculosidade, que vocês participaram de uma perícia, não era? Sim, que Enfim, foi... não precisa citar nomes, lugares, não, enfim, sim. mas essa foi uma história bem legal, assim, que ela... Até para fazer referência a isso, né, que o importante de estar no local, de ir ver, né, e não simplesmente confiar no que é dito, né. E isso realmente não é questão de falha de gestão efetiva, né? O que aconteceu, né? A área de segurança, né? A administração de pessoal, no caso, né, que cuida da parte de pagamento, folha de pagamento, e o jurídico, né, dificilmente eles se conversam, porque são profissionais que nós sempre dizemos, né, que a gente só age por reação, né, a gente nunca é proativo, né, a gente sempre age sob demanda, então tu tem que me demandar para eu te responder uma pergunta. E é difícil sair, por isso que a gente está tentando esses profissionais novos, né, que eles já vejam de uma forma mais integrada, né? E o que aconteceu? Veio uma perícia, né? E, obviamente, veio uma perícia para o jurídico, né? Eu estava no jurídico. Eu olhei, perícia de periculosidade, folha de pagamento, me diz aí, paga ou não pagam? Pagam. Mas a gente paga para alguns insalubridade profissionais e para outros a gente paga periculosidade. Ok.
mandar pro engenheiro de segurança, né? Formula os quesitos, por favor. O que é quesitos? Quesitos é as perguntinhas, né? Os quesitos são as perguntinhas que tu faz lá pro o assistente lá, o perito que vai até o local para fazer a verificação. O perito da parte do juiz. Isso, o perito nomeado pelo juiz, né? E tu pode nomear os assistentes, que é as pessoas do teu lado que entendem da matéria e que vão acompanhar o perito. Daí o perito né, mandamos os quesitos, tudo, daí o perito veio, né? E geralmente o advogado não pode falar, né? Uhum. Já fala demais, né? Por Eu que também será? acho. Por Por que será, Por né? que será? E aí, Não né? tá com sede, não? Já Aguinha. tomei toda a Água. água aqui. Ah, Aí o que Abastece. aconteceu? Perguntei pro engenheiro. Não, lá não tem periculosidade, né? Não. É insalubre, porque não passa do limite lá, que se eu não me engano era 200 litros de tinta. Até 200 litros era só insalubre. Acima de 200 considerava depósitos inflamáveis. Né? Se eu não sei os limites aqui, quem me corrige, quem é o técnico aqui, ou comentem aí pra nós, que eu não me recordo bem. Mas isso faz uns bons anos. Não, mas vamos lá. Eu acho que o intuito final Tá, vai ser o mais... mas É. enfim, tá? Daí, então, ele falou assim, não, pode ficar tranquila que é só insalubridade. E era uma ação coletiva do sindicato, né? E eu, sindicato, né? Tu já sabe. Não, provavelmente não é por quantidade, né? Provavelmente a celebridade lá fosse por eles manusear as tintas, enfim, né? Não, a insalubridade era, mas periculosidade era acima do limite. Aí sim, É, as tintas o liame era a periculosidade é pela questão da quantidade, pela né? quantidade, De- isso, por isso que eles que tu tem pagavam. em estoque, digamos assim. Isso, Senão eles daí. poderiam escolher entre periculosidade e Senão, insalubridade. Então. e ninguém escolhe, né? Sim. Toda empresa dá periculosidade porque acha que tá ganhando mais, só que o Uhum. outro dá aposentadoria especial que o outro não dá. Então, na verdade, são compensatórios. Também vão morrer mais cedo, talvez. Mas, enfim. Tá. Daí, né, a gente foi. Aí eu pensei, não, metida, eu falei assim, não, né? Eu pensei, como eu, advogada da empresa, não vou acompanhar a perícia. Vou acompanhar a inspeção do perito. Aí fui, né, e aí chegou o sindicato lá, com 50 pessoas lá. E ele bem assim, quem é tu? E eu falei assim, não, eu sou advogada. E ele é advogada que não fala. Eu assim, eu sei. É o senhor que perguntou? Tá, pode me chamar. Já me passei. Estragando a historinha. passaste. Tá. Daí eu, né, beleza. Não, eu não vou falar nada, tá? E os quesitos, enfim. E, né, o engenheiro não foi, né? Me deixou sozinha na barca, né? Tu que é advogada aí, que tu que peticionou. Te Como é que é o meteu nome? aí? Peticionar, que faz o negocinho lá e manda pro juiz? É isso? Então vai tu. E eu, estufei o peito. Sindicato vai. Sindicato. Deixa pra mim que essa, tá, ganha. Eu falei com o engenheiro, ele me falou, Confia em mim, sou engenheiro. Tá no daí papo. veio aqui os funcionários, aí abriram a portinha. Tinha meia dúzia de latinha e coisa e tal. Não, aqui a gente pega, abastece o caminhão aqui pra fazer, pintura. E eu, E ele, tá aí, onde fica o depósito? Daí ele, a gente vai pelo lado. E eu olhei assim, Oi? Aí eu olhei assim, não, vocês estão de brincadeira que o depósito fica... Aquela salinha fica dentro do depósito. E aí o técnico que tava junto, assim, duro, porque ele não falava nada. Ele não mandou engenheiro, mandou um técnico que era de lá mesmo, e o técnico duro pra mim. Eu vi assim... E o engenheiro, não, doutora, pode vir aqui pra acompanhar, que agora a gente vai entrar no local. Só que era uma porta, né? Uma portinha, assim, com uma portinha de alumínio, e tinha uma atrás, né? Mas até então eu achei, deve ser alguma coisa, badeirame que põe lá no fundo. A gente saiu e entrou do lado, no mesmo lugar. E ele olhou assim, doutora, a senhora tá de brincadeira. Aí eu olhei pra ele assim, não, nem conta. Ele bem assim, nem conta essa quantidade de lata, porque era absurdo de número de lata de tinta. Assim, Meu Deus. E tu queria um buraco pra se enfiar. E eu não sabia se eu me atirava naquelas latas pra forçar um acidente de trabalho. Se eu fingia um desmaio ali. Porque foi... E aí, não satisfeito, porque daí o perito já tava, né? Sim, e os funcionários rindo por dentro e por fora, né? Da minha cara, né? Advogada novinha, né? Perfeito. Eu acho que eu sei porque que o engenheiro não foi.
Porque será, Acho que eu né? acabei de descobrir por que o engenheiro não pareceu, foi. Não. me pareceu meio claro agora. Não, tudo e a ficou mais parte claro pra mim. Pior, ficou bem claro. Quando eu saí Bem naquela parceiro. luz, assim, ó, eu vi. Aí tu viu a luz. Eu vi a luz. Não, daí quando eu saí, eu falei assim, ó, não, eu não acredito que eu passei por essa humilhação. Aí, não satisfeito, estava o presidente do sindicato, me atrasei. Ele me disse pra mim, ai, me atrasei, mas deu tudo certo, né? Aí o perito falou assim, olha só, tu pede pro teu engenheiro estudar mais. Nossa. E eu só olhei assim. Não. Ai, que vergonha. E aí, depois dessa, tu imagina, né? Eu tive que fazer amizade com o sindicato pra dizer assim, realmente, né? Vocês até tinham razão, né? Mas foi um constrangimento, porque daí eu falei assim, gente, mas é óbvio, quer dizer que se explodir aquilo ali, quem tava dentro daquela portinha não tinha risco de... Eu falei assim, não, como que não tinha A portinha era periculosidade? de vibranium. Devia ser. Era do Thor, Do era escudo do do Capitão escudo América. do Capitão América, eu já Tá o troquei mais todos. forte do... Eu achei que era do martelo do Thor, já É. troquei todo mundo. Mas, entendeu? Tu fica assim, ó, tipo, é a importância de entender o que tu tá fazendo. Porque muitas vezes tu tá participando do processo, porque pra mim tava claro. É, assim, eu não posso falar, não conheço a história, enfim, mas eu acho pouco provável que uma pessoa com a formação, digamos assim, ter ido lá e não ter identificado isso. Provavelmente não foi. Aí a gente volta para aquilo que tu falou lá no começo, né, Yuri? Não dá para fazer segurança da sala. É o faz. TB. Exatamente. Não, TBC. não é o TBT, eu já tava no TBC, TBT. eu anotei Usar o aqui. TBC. Sabe? Não dá, não dá. Tirar a bunda da cadeira, provavelmente não olhou. Provavelmente foi na boca a boca, não, porque é uma sala que não é perto, que tá, então... É uma sala, né? Então tá tudo É uma certo. sala, então... Fica no mesmo lugar? Não fica, então não é. Né? Então E é depois importante. tu teve que fazer amizade pra fazer as negociações coletivas. Bah, aí tá tudo aí eu certo. tive que fazer negociação coletiva. Imagina a felicidade que foi negociar comigo, né? Porque daí tu imagina, eu tava beleza. assim. ó, Aceitava tudo. Ah. claro. Uhum. Então, se vocês estão falando, tá tudo Tá certo. tudo certo, é verdade, É é isso verdade. aí. É verdade esse bilhete. Complicado. Ai, Então, muito pessoal, a gente tá bem. meio mais se encaminhando aí já pra nessa reta final, né? Uhum, Não vamos tomar mais também o tempo de vocês. uhum. Mas a Ai, Deise queria falar uma questão ali, eu acho que Deise é importante falar do nosso brinde, né? Eu queria, na verdade, fazer uma última pergunta. Ah, se tá. não for muito. Nem deu pra falar do e-social, né? Isso aí que eu ia O falar. O e-social, cara, nós ia e-social. deixar passar o e-social. cara. Era Não. isso que eu queria perguntar pra vocês, né? Porque Ah, hoje tá perdão, tudo mais Deise. automatizado, Isso. assim. Então, se vocês puderem relatar um pouquinho, assim, sobre isso. Não, e é bem importante, tá? O e-social, na verdade, ele tem uma tabela, né? Ele é dividido em a portaria, né? Que estabelece. O que é o e-social, gente? É escrituração eletrônica. O que é escrituração eletrônica? Deixou de ser no papel e passou a ser online. Por quê? Porque teve uma unificação, né? Da Receita Federal, com a Caixa Econômica Federal, com a Previdência Social. E agora todas as informações, elas são feitas em tempo real. Isso é para facilitar, tá? Isso auxilia bastante, tá? A questão das integrações das informações e as informações em tempo real. Tanto é que hoje em dia, quando se anota a carteira, vocês vão lá na carteira digital e já tem a Já tá lá, informação. né? Uhum. O e-social é para isso, tá? Ele, claro, tem vários desdobramentos e os eventos da segurança do trabalho passaram a ser transmitidos também, né? O que é? São eventos específicos. Então, por exemplo, hoje a CAT já é dentro do e-social. PPP. PPP, que é o Perfil Profissionográfico Previdenciário, vai ser a partir de janeiro. E a CAT 2023. é a comunicação de acidente de trabalho, tá, pessoal? Exatamente. Isso, Que só tem pra até deixar um claro. dia útil, né? Pra Pra fazer. ser. Até o final do Do próximo dia útil, útil. tá? Só um parênteses aqui, já te dou a Adendo. palavra. O pessoal sempre fala, tem 24 horas pra preencher a CAT, tem 24 horas pra preencher a CAT. Gente, se eu me acidentar, enfim, se tiver um acidente na empresa, na quinta-feira de manhã, não quer dizer que você tem até a sexta-feira de manhã pra preencher. É até o final da sexta-feira, então é até o final do próximo dia útil. Então dá umas confusão, às vezes... O que acontece, né? Desculpa, eu tomei o teu espaço, mas isso é uma confusão que a gente vê direto na área. Uhum. Às vezes o trabalhador tá naquela função e vai no médico e não vai no médico e olha aqui e aí tem que fazer algum exame, alguma coisa, ver se ficou lesão ou não, pra tu vai classificar se vai ser com acidente, com afastamento ou sem afastamento. E aí fica aquela loucura que tem que... Não, calma. Não é 24 horas, é até o final do próximo que dia eles, útil, né? eles se baseiam muito no expediente também, né? Muitas vezes por causa do É. horário comercial ou do médico do trabalho que não fica dentro da Uhum. empresa. Então, E geralmente isso, né? O médico do trabalho, dependendo da empresa, já tem uma jornada reduzida, aí só volta no outro dia, né? Geralmente pela norma ali, né, tem a questão do quadro ali, que vai te dizer, às vezes médico é 3 horas, 4 horas, enfim, agora não lembro. 4, né? E aí, se acidentou de tarde, vai ter que esperar o médico vir no outro dia,
Então tem esse porém. Desculpa, eu tomei a tua palavra, mas é que geralmente isso é uma confusão que eu vejo nas empresas. Não, e o e-social vem para isso mesmo, tá? Para que sejam tudo feito, né, dentro do sistema, para que as informações sejam também emitidas, por exemplo, o PPP online, tá? A partir de janeiro de 2023 vai ser obrigatório, então o e-social é um tema enorme, tá? Não dá para exaurir, mas é importante que vocês saibam que hoje a CAT, né, a comunicação de acidente de trabalho, os afastamentos já são feitos dentro do e-social, né? O PPP ainda não é obrigatório, tá? Dentro do e-social, mas o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, quanto é admitido, já é obrigatório dentro lá, né? do e-social. Por quê? Porque ele também vai dizer quais são os riscos que tu é exposto e vai vincular os adicionais correspondentes se tu tiver atividade insalubre, atividade, né? O PGR também, para algumas empresas, então, já está sendo informado os eventos, mas isso tem tudo uma instrução normativa que estabelece qual é o tipo, né? A empresa até 78 milhões já é. Por grupos, né? Por ali grupo, e tal, que é o né? primeiro grupo. Então, acima de 78 milhões em 2016 já passa. E aí, depois vai faseando. Segundo, terceiro e quarto grupo. É legal de comentar isso, assim, porque tu citou vários documentos, mas é legal da gente olhar, assim, que tem documentos que são trabalhistas e outros que são previdenciários, né? O PPP, por exemplo, é um deles, assim, é um previdenciário, que está baseado no LTCAT, que é outro documento previdenciário. E isso também é uma coisa que gera muita confusão, assim, e né? E periculosidade e insalubridade é trabalhista. Isso, né? E o PGR também, né? É um documento trabalhista, assim. Então, às vezes, as pessoas confundem. Mas agora tem o PGR, que abrange todos os riscos. Eu não preciso ter mais LTCAT. Não, né? Não, uma coisa não tem a ver com a outra, Daí a César, assim, né? o que é de ser. né? Então, é bem importante isso, assim. Mas legal essa colocação, Sabe né, que sobre o e-social. eu participei de uma palestra, há um tempo atrás, de um auditor fiscal do trabalho. E ele dizia assim que hoje, com o quadro, né? Não sei como é que tá hoje, assim, mas enfim, na época ele falou que o quadro que eles tinham de auditor fiscal do trabalho conseguiriam auditar em torno de 1% das empresas. Assim, né? E com o e-social agora, eles praticamente é possível auditar 100%. Sim, até porque hoje ele é um sistema totalmente interativo, né? Quando dá algum tipo de divergência, cadastrar algum erro, ele já automaticamente ele já te devolve e muitas vezes tu não consegue nem pagar o trabalhador, emitir folha de pagamento. Na hora que tu envia o evento, tu já sabe. O evento, ele já volta dizendo, esse evento não é possível, Legal. né? Porque deu um problema lá do cadastro do trabalhador. Sim. Tu vê que entra muito dentro do que a gente está dizendo, né? Então, já tem mais esse argumento ainda, a questão de manter a documentação em dia, de manter o que é mínimo, né, para a gente começar a ter uma gestão. E agora o e-social vai estar aí para ser auditado. Antes tu contava com a sorte, ou com o azar para alguns, do auditor fiscal ter que bater na tua porta lá para tu ter que tomar uma medida. Agora não, né? Provavelmente a multa já vem até direto. Verdade. Se isso funcionar, se isso realmente se isso funcionar como deveria. Não, e funciona porque a parte de pessoal, eu implantei numa organização com mais de 1.200 funcionários e ela era muito efetiva, assim, era muito bom, porque a gente tinha realmente, tu tinha toda a avaliação da tua folha de pagamento, tu conseguia emitir em tempo real, as anotações na carteira de trabalho, de férias, registros, tudo em tempo real, é muito melhor. Porque tu também faz a gestão, mas tu permite que o teu trabalhador também faça a gestão da carreira dele, a gestão das atividades dele por meio da carteira digital mesmo. Então, isso é bem importante. E uma coisa também que eu acho que é dúvida, assim, agora com essas divisões, assim, essas diferenças entre MEI, microempresa e tal, né? Às vezes o pessoal acha que como é um MEI ou alguma coisa assim, não precisa de e-social, né? Mas, na verdade, existem algumas regras para isso, assim, né? Exato. É que depende do tipo da empresa, né? Depende do faturamento e depende né? da situação dela, ela tem que mandar os eventos, mesmo ela sendo né? Ou às vezes até pessoa física, por exemplo, o empregador doméstico, ele já faz no e-social. Bem lembrado, verdade. Né? O empregador doméstico, ele já faz desde 2015 dentro do e-social. E o próprio sistema já calcula toda a parte de rescisão, toda a parte de adicionais, tu gera o contrato de trabalho dentro do e-social, tu consegue botar jornada de trabalho, então ele facilitou muito a gestão por esses operadores que não têm, né, todas essas estruturações, né, não tem uma questão, um organograma bem formatado dentro da empresa, e às vezes a empresa é pequena, né? Sim. Então ali ele já te dá
essa visão mais gerencial e te dá os documentos ali padrão que tu imprime ali, o recibo, ele já te dá em 2 vias, ele já te emite a guia, ele já mesmo calcula. Legal. Então, muitas vezes, o empregador doméstico não precisa terceirizar essa atividade. Ele mesmo pode fazer o gerenciamento. Legal. Olhando assim, vem pra facilitar mesmo, Vem né? pra facilitar, né? Uhum, Mas uhum. também vem pra se ajeitarem também, né? Muitas Ah, vezes sim. não tá É. preparado, né? Então, mais um fator de Organizar. argumentação, né, Bem gente? legal, Eu sei que nós bem estamos no Sim, final, sim, mas sim, gostamos sim. muito de estar aqui com vocês, né? Obrigado, Sim. a gente que agradece. Por exemplo. A gente Prazer. tem uns mimos aqui pra vocês. Então vocês saem daqui com a caneca personalizada, né? Então, convidada Chique. Priscila Ai. Agassiz. Ah, E a obrigada, Adriana olha aí, tu Silverberg, viu? É um né? prazer, né? EP2, Ter né? vocês honra. aqui foi muito legal. Acho que foi um bate-papo que vai trazer muitos frutos, assim. Acho que né, deu pra esclarecer muita coisa, Foi assim. bem legal. Né? É bem legal É essa uma troca interação de entre áreas. Né? conhecimento, né? Essa integração entre Sim. áreas Que é muito legal. importante, né? Sim. E aí, não é só as convidadas que ganham presente hoje, né? Nós também vamos ter presente para quem interagir conosco. Então, a gente vai sortear, né, um livro para aqueles que interagirem. Então, qual que vai ser a regrinha, né, para participar do sorteio? Precisa comentar, então, no vídeo do YouTube, tá? Então, quem estiver só ouvindo o podcast, entra lá no YouTube, né? Procura lá o Desenrola SMS e comenta o hashtag gestão de SMS, tá? Então, gestão de SMS, segue a página do Insta, né, Desenrola SMS, e curte, né, o vídeo ali, o nosso podcast aqui com as meninas, e se inscreve no canal e já vai estar participando aí do nosso Só para sorteio. complementar a fala da Deise, tá, pessoal? Isso aqui é um livro de das NR, só que é um livro bem interessante, tá? Que ele, no meu começo, ajudou muito, né? O meu também. Que é um livro de segurança do trabalho, que são as NRs, com as normas comentadas. Então, para cada parágrafo da norma, praticamente ali tem um comentário, né? Logicamente, é um comentário do autor, tem a interpretação dele, às vezes, mas geralmente é mais, enfim, uma média que todo mundo leva ali, né, pensa sobre aquilo. Então, eu acho que a gente não podia pensar num brinde mais legal aí, porque são normas comentadas e descomplicadas, né? Até o nome do livro, porque cada norma vai ter a sua explicação. Eu acho que vai bem dentro da proposta aqui do nosso podcast, que é desenrolar as coisas para vocês, né? Então, quem seguir esse passo a passo da Deise aí tá levando, né, esse livrinho para casa para ler. Vai ter bastante coisa É para um ler. sorteio, né? Não é todo mundo que fizer. Vamos Exatamente. deixar bem claro. Deixar bem claro, até porque senão aí quebra nós. Ai, Quebra a banca. A gente vai fazer o sorteio na quinta-feira daí, né? Na quinta. Na quinta. Isso A aí. gente divulga lá no Insta. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Nós que né? agradecemos, foi um prazer aí estar dividindo certo. esse momento com todos. Foi um É. prazer. Muito obrigada pelo convite. Nos sentimos aí lisonjeadas aí. por Legal. estarmos Legal. aqui. Voltaremos. Serão Isso. sempre bem-vindos, com certeza. Assunto não falta, O né? assunto não falta, a Não. resenha é longe. Tá certo? Então, Pessoal, tá. então, da nossa parte era isso, né? Espero que curtam aí as nossas redes, nos sigam nas redes, né? Curtam o vídeo, curtam no canal do YouTube lá, principalmente, né? Que a gente vai estar veiculando esses vídeos, né? E acho que até uma próxima, né? Até uma próxima. Tchau. Então, Ah, até mais. Até mais. Tchau, tchau.